papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos na Ilha do Marajó com a belíssima Ander Figueiredo, trompetista. Ander, obrigada por ter aceito o convite com o De Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Oh, muito obrigada, querida. Eu que agradeço pelo convite. Ander, me fala, como foi que a música entrou na tua vida? Como foi que você abraçou o trompete? Bem, assim, eu vou puxar lá do começo. Desde muito pequena, eu sempre fui apaixonada por arte, mesmo sem entender nada a respeito disso. Porque o meu pai, ele coleciona discos de vinil. Então, ali, no final dos anos 80 para 90, eu escutava de tudo. Porque o meu pai, assim, quando eu estava de folga, ficava escutando música o dia inteiro. Então, eu acho que a minha paixão pela música começou aí, dentro de casa, tendo meu pai como referência. E aí, depois, veio a paixão por bandas, que eu comecei a ver as bandas nos sírios, que são bem tradicionais aqui da nossa região, né? E no Círio de Santa Isabel sempre ia banda convidada, geralmente da cidade de Vigia, se eu não me engano. E eu ficava apaixonada olhando para os instrumentos de metais. E também eu tinha os primos mais velhos que gostavam e sempre participavam, e eu pequenininha ali, só que ainda não tinha idade. Então, assim, foi um desejo que eu fui guardando, guardando, até que quando eu tinha 14 anos, eu tive a minha primeira oportunidade de ingressar numa banda escolar, na percussão, inclusive. Aí, depois de um tempo, eu já passei para o instrumento de sopro, no caso foi a corneta, que através desse contato com a corneta, foi que veio a paixão pelo trompete. Porque o nosso regente lá da banda, da fanfarra, ele é trompetista, e inclusive é um trompetista que toca lindamente, e aí eu fiquei encantada com o som, e por incrível que pareça, ali na década de 90, quando eu acho que, de certa forma, o machismo era mais forte, né? O preconceito com as mulheres instrumentistas tinha muito aquela coisa, instrumento para mulher é flauta, é clarinete, que é menos agressivo. É algo assim que já diminuiu bastante, mas naquela época era muito forte e mesmo assim os meninos da banda, eles me apoiaram bastante. Eles diziam, ai, que legal, uma mulher tocando instrumento de sopro, é moral, a mulher na corneta, não sei o quê. Eles falavam essas coisas, eles davam maior força, assim, por incrível que pareça, eu digo isso, né? Porque a gente sabe que é um meio cheio de preconceito. Só que o que que acontece? Nessa época, as coisas não eram tão acessíveis e tão mais simples como são hoje, porque não eram tantas marcas de instrumento que tinha, né? Os instrumentos eram caros. Hoje em dia, não, a gente tem mais facilidade, tem aí, pode comprar pela internet, e tem um monte de projetos sociais espalhados pelas cidades. Então, acaba que dentro dos próprios projetos, às vezes a gente tem acesso a um instrumento, né? Então, não era esse o caso. Aí, assim, ficou aquela paixão guardada por algo que não era tão simples, porque também na minha cidade, na época, essa questão da aula de música era algo muito restrito, tinha projeto da igreja, mas que era voltado apenas para as pessoas da igreja, então era assim, não tinha muito como eu fazer parte, né? Aí eu fiquei assim mais ou menos uns 6, 7 anos com essa vontade guardada. É aí que entra aquela história, né, da gente acreditar nos nossos sonhos, né? Ter esperança, porque eu acho que de tanto que a gente pensa, que a gente quer, é possível. E uma coisa assim que eu estive refletindo bastante
sobre a minha teimosia para tudo, que eu sou uma pessoa muito teimosa, assim. Quando eu quero alguma coisa, eu costumo dizer que é difícil eu não conseguir. Quando eu quero de verdade, sabe quando a gente quer aquela coisa assim do fundo do coração mesmo? E eu sou muito assim. Eu me acostumei tanto com as dificuldades, com os desafios nesse meio musical, assim, tudo que eu passei em torno disso também, que eu não vejo tempo ruim para muitas coisas. Eu acabei me tornando uma pessoa muito resistente por conta disso. Então, assim, né, teve todo esse tempo de espera para poder ter contato com o instrumento, quando finalmente chegou um projeto da Funarte na minha cidade, né, que mandava uns kits de banda de música para as cidades. Aí nesse kit veio trompete. Foi quando surgiu a minha oportunidade, mas no início ainda teve um pouco aquela dificuldade por conta do preconceito com a mulher no trompete, no trombone, no eufone, todos esses instrumentos de metais, né? Quiseram me colocar no clarinete, só que eles viram que não tinha jeito, que o meu negócio era instrumento de vocal, era trompete, e tinha que ser trompete e pronto. E aí entra a minha teimosia de novo, né? Que eu não queria clarinete, então não ia dar muito certo querer me obrigar a fazer uma coisa que eu não queria. Aí começou toda a história. Eu toquei um tempo na banda, isso lá em Santa Isabel do Pará, né? Era a Banda Municipal 7 de Janeiro, que foi extinta há muitos anos, inclusive. Aí depois eu fui para a escola de música, e aí eu fui seguindo a minha carreira, tocando em várias bandas, orquestras e por aí foi. Você sempre fala de uma coisa assim, dá um destaque, que é uma coisa que você vence todo dia, que é o preconceito, que eu sei que ainda existe. Então, me fala como é ser uma das poucas mulheres trompetistas no estado do Pará, nesse meio assim tão machista. É isso mesmo, é essa a palavra, né? Na verdade, eu demorei um pouco para entender isso, porque lá no início tinha muito uma história das pessoas sempre ficarem perguntando: ah, mas ela toca mesmo e vai trazer para a banda, porque o meu irmão ele é saxofonista. Então, o que acontece? A maioria dos contatos eram com ele. Aí ele falava: ah, minha irmã toca trompete, eu vou levar minha irmã. Aí as pessoas ficavam com esse negócio, só que eu era iniciante. Então, para mim era algo muito confuso. Eu não sabia ao certo se era porque eu era iniciante ou por ser mulher ou as duas coisas. Só que na época tinha outros amigos nossos, amigos homens, que também eram iniciantes. Mas ninguém ficava perguntando se eles tocavam, ninguém ficava pedindo para ver antes, fazer teste, sabe, esse tipo de coisa. E aí que eu fui entendendo que realmente isso daí era o machismo, né? Era o preconceito que eu ia ter que enfrentar para poder conquistar o meu espaço nesse meio. E assim foi, até que chegou um ponto, olha só que absurdo, que o meu irmão queria me levar para os trabalhos e ele não falava mais se referindo à mulher. Ah, vou levar a minha irmã, vou levar uma trompetista. Ele só falava assim: olha, eu já tenho trompete. E pronto, e quando eu chegava lá, era aquela surpresa. Aí eu tive que me acostumar com isso, de chegar nos lugares, e aí aquele momento que eu estava tirando o instrumento, as pessoas olhando naquela expectativa. Então, assim, aí é que entra aquela questão de ter um bom psicológico para lidar com isso. Porque senão a gente se aborrece, né? Ou a gente fica nervosa, acaba prejudicando o desempenho de ver ali as pessoas meio que duvidando, apostando se tu toca, se vai sair alguma coisa do teu instrumento. Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo cada vez mais a lidar com isso e hoje eu acho divertido. Hoje eu me comporto de uma forma assim mais afrontosa, sabe? Porque é necessário, a gente tem que ser assim. A gente não pode se intimidar para o machismo, né? Ander, hoje em dia ainda tem essa dificuldade, hoje em dia as pessoas ainda te olham, tipo, uma mulher no trompete, pô, será que ela é... Sabe, esse tipo de coisa ainda tem século XXI?
Assim, raramente, porque o que que acontece? Como eu já rodei bastante nesse meio musical, acaba que as pessoas já me conhecem, muitas já pegaram uma confiança, mas de vez em quando acontece. Às vezes nem é só a questão do preconceito, às vezes é uma surpresa mesmo, uma admiração. Eu vou te dar um exemplo. Teve um dia aí que eu estava tocando numa dessas igrejas mais antigas de Belém, e um senhorzinho chegou para mim e disse: Ah, tu sabia que tu é a primeira mulher que faz um anúncio de noiva aqui? Nunca teve mulher, sempre é homem. Assim, é uma coisa que nem me surpreende, porque realmente é um meio dominado por homens. E assim, eu acho muito bacana essa admiração, né? Porque existe a parte da admiração, ai, nossa, uma mulher e tal, que é aquela coisa positiva, né? E Sim. também existe o preconceito. Mas assim, ainda bem que ultimamente eu ando me deparando mais com essa questão da surpresa por admiração do que pelo preconceito. E no meio musical, como é que os meninos recebem a trompetista? Assim, eu já encontrei de tudo um pouco, entendeu? Relações maravilhosas, de muito respeito. Eu tenho colegas assim que eu acho muito bacana, assim, o quanto eles me priorizam, né? Eles falarem assim, ó, qualquer coisa aí, tu sabe que a primeira opção é tu, a trompetista que eu chamo é tu. Isso aí eu fico muito feliz, sabe? Eu tenho parceiros assim de anos, sabe? Essa coisa da lealdade mesmo, a gente tem. Mas, assim, eu já tive muitos contatos infelizes também. A questão do assédio, né? É Sim, importante a gente falar sobre isso, porque sim, muitas vezes eu já trabalhei com bandas inteiras só de homens e já. Não quando eram só homens, né? Porque às vezes tem o balé, tem a cantora, sim. mas eu já passei assim por situações bem complicadas de assédio também, Nossa. entendeu? E aí eu já tenho aquela fama de braba, sabe? De respondona, porque eu acho que é outra coisa que a gente tem que ser também. A gente não pode ficar amolecendo. Vão falar mal? Vão. Mas é necessário. É Sim, necessário, porque se a gente for muito gentil, não fosse, acabam confundindo, achando que a gente está dando abertura, entendeu? eu sei como é. Então, quando é necessário, eu fecho a cara mesmo, eu falo mesmo, porque são coisas assim que a gente não pode aceitar. Que a gente fique com essa fama de brava e tudo mais, mas é algo necessário. E Ander é uma coisa assim que é complicado, né? Porque imagina tu ir para um lugar onde tu tem que ficar tranquila para entregar o teu melhor a toda a tua sonoridade e ficar se preocupando que tem um, não posso falar o que ele é, e tem um rapazinho que não sabe o lugar dele, que fica, né, te assediando, ou assediando outra mulher. Infelizmente, o sistema ainda favorece os cidadãos. Exatamente. E ainda vão acabar culpando a gente. Ah, mas quem manda tá ali, quem manda tá na festa, quem manda tá bebendo, quem manda tá com roupa curta, quem manda tá tocando no meio de um monte de homem, né? Ainda é capaz de ouvir essas coisas, né? Que é o que acontece bastante. Sempre querem estar justificando esse tipo de erro. Assim, eu já passei por situações bem sérias mesmo. Eu até falo, né, que quando eu era mais nova, eu era muito ingênua e tolerante, porque eu poderia ter processado algumas pessoas, sim, assim, situações bem sérias que aconteceram. Bom, agora que a gente já trocou umas figurinhas de mulher para mulher que só mulher entende, vamos falar de coisas boas. Você está chegando de uma viagem que você foi participar do festival, fora do estado. Eu quero saber tudo sobre isso. Bem, eu fui para Pelotas, no Rio Grande do Sul, participar do Festival Internacional Sesc de Música, e eu fui para fazer o curso de choro. Inclusive, é algo assim que eu acho muito importante falar, que nós temos algumas referências no choro, assim, referências incríveis, só que não são tantos trompetistas que Sim, tocam choro. Infelizmente, né? A nossa música brasileira é tão rica, tão maravilhosa,
Eu acho que tinha que ter mais gente tocando choro. Inclusive, pela segunda vez nesse festival, só tinha eu de trompetista. Eu acabei fazendo muitos solos. E assim, foi incrível. Eu tenho poucas palavras para definir o que foi. Foi desafiador, fazer tantos solos, assim, num curto período de tempo, né? O festival é muito intenso, são 2 semanas e todo dia aula pela manhã, prática de grupo pela manhã, ensaio da orquestra à tarde, e aí nisso a gente faz 2 concertos. E assim, dessa vez eu voltei assim com algo muito especial, que eu me senti muito acolhida. Sabe aquilo de chegar nos lugares e as pessoas perguntarem pelo teu instrumento, quando tu tá sem o instrumento e as pessoas querem te ver tocando, sabe? Eu achei isso muito bonito de se ver. E zero preconceito, só aquela sensação boa de que as pessoas admiram mesmo o teu trabalho, sabe? E para mim, assim, foi muito gostoso estar num ambiente assim, por 2 semanas, assim, de forma tão intensa como foi. Eu voltei, assim, já com bastante vontade de voltar de novo. Foi mais ou menos isso. Você está acostumado aí a tocar o teu trompete, todo tipo de música, né? Então me fala, quais são as tuas influências e como é que é hoje o trompete para ti? Bem, assim, né, como tu falaste, eu sou de tocar todo tipo de música, digamos assim, né? Eu gosto muito de explorar, eu gosto muito de ouvir, né? Até porque, como eu te falei, eu cresci ouvindo e meu pai tem centenas mesmo de discos, acho que já passou de 2.000, porque ele vive contando, né? Aí de vez em quando eu pergunto para ele quantos discos tem, ele já diz que está em 2.000 e pouco. Então, eu acho que esse meu gosto diversificado vem muito disso. Sobre referências, no trompete, eu tenho alguns trompetistas que eu gosto de ouvir, que eu gosto do timbre, né? Essa questão da sonoridade. Tem também os trompetistas brasileiros, como o Silvério Pontes, o Aquiles Moraes, o Joatan Nascimento, que tocam choro, que é esse gênero, né, que eu estou me dedicando agora, né, que eu acabei de chegar do festival e fui tocar com a orquestra, e o meu repertório de choro ainda é muito pequeno, e é disso que eu estou cuidando, né, de aumentar meu repertório, até porque tocar choro, música brasileira no geral, mas especialmente o choro, é algo assim um tanto desafiador, especialmente para o meu instrumento, porque a maioria das composições, elas são para flauta, saxofone, clarinete, então acaba tendo uma certa facilidade para esses instrumentos e eu gosto desse desafio, sabe? É uma forma da gente crescer também, tocar, praticar um repertório mais desafiador. A questão da própria linguagem do choro também, que não é algo tão simples. Então, é algo que me encanta. Eu pretendo me dedicar cada vez mais. Em dedicação cada vez mais e tal. Eu sei que você é uma pessoa muito reservada e não gosta muito de falar assim das composições, porque você acha que você compõe pouco. Temos algum projeto, um sonho que seja, para a gente gravar um single das tuas composições? Sobre composições, o que eu faço de vez em quando são os arranjos para metais, que às vezes tem uma gravação para fazer e a pessoa não tem um arranjo, aí ela pede para fazer, ou tem um show que ela quer inserir os metais nas músicas, né? Às vezes nunca usou metal, ou tem uma música nova, aí eu faço, né? Eu vou dando as ideias e vou criando também. Só que agora eu voltei inspirada dessa viagem e eu acho que vem choro bonito por aí que eu tô inspirada, viu? Lembrei de uma coisa importante agora. Tem um projeto de um produtor de São Paulo que é a Lê Convida, que ele foi buscando vários instrumentistas e cantores do Brasil inteiro para fazer participações tocando com ele nesse projeto. Então ele me convidou. Aí a gente fez aí no meio da pandemia Garota de Ipanema. Então depois
desse projeto, né, da gravação dos vídeos à distância, ele veio com a ideia de fazer gravações e lançar em todas as plataformas digitais. Então, sendo assim, agora eu tenho a minha versão Solando Garota de Ipanema com o Alê no Spotify, aí em todas as plataformas. Olha É que só buscar. maravilha, isso é muito importante. Por falar em plataformas, em rede social, onde que a gente encontra Ander Figueiredo? Especialmente no Instagram, que é a rede que eu movimento mais. É só colocar lá Anderlene Figueiredo, que vocês vão me achar rapidinho. É lá que eu publico mais e compartilho meus vídeos. Sempre estou falando nos stories sobre meu trabalho. Geralmente é no Instagram mesmo. E como é que a gente vai buscar lá no Spotify o teu trabalho, como cidadão Alê? O nome do álbum é Enigmático. São várias participações desses artistas que fizeram esse trabalho de vídeo com ele, né? Aí é só colocar lá, Enigmático, Alê convida Ander Figueiredo, Garota de Ipanema. Bom mundo, agora que nós conhecemos um pouco do universo da nossa queridíssima trompetista Ander Figueiredo, o que que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem muito artista, aqui tem mulheres que se impõem, mulheres que levam música, que acalantam a nossa alma com seu talento, como a nossa queridíssima Ana Figueiredo. Obrigada, querida. Opa, eu que agradeço o convite e eu também quero falar aqui da importância desse teu trabalho, né? De buscar, conhecer e mostrar um pouco da história dos nossos artistas e especialmente das mulheres artistas dessa nossa Amazônia maravilhosa, né? Cheia de gente talentosa. Obrigada, Ander.